deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Sabe, meus irmãos, eu fiz questão de ler todo esse texto para vocês, porque aqui nós vemos a realidade de um homem afastado de Deus, amém? E eu não sei se você, enquanto eu li aqui, você acompanhava, você percebeu o quanto isso faz parte da nossa realidade hoje. Irmãos, parece que Paulo fez uma viagem no tempo, veio aqui, pegou o nosso jornal e começou a anotar tudo que estava acontecendo, é ou não é verdade? Sabe, meus irmãos, essa é a relação de um homem caído, esse é um comportamento de um homem caído, é isso que está acontecendo lá fora no mundo. Irmão, não se engane, muitas vezes a gente se fecha numa bolha, e às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo lá no mundo. O mundo está um caos, o mundo está apodrecido. Talvez você tenha acompanhado a operação da polícia lá no Rio de Janeiro. Quem aqui acompanhou? Quem está por dentro disso? Irmãos, eu te confesso, ontem eu cheguei da aula e eu comecei a ver algumas imagens, comecei a ver algumas coisas. E, irmãos, eu fui dormir, já era quase 4 horas da manhã, compadecido com o que está acontecendo no mundo, com o coração sofrendo. Irmãos, eu vi mães chorando por perderem filhos para o tráfico, para o crime. E aí eu quero abrir um parênteses, não foi para a polícia não, perdeu foi para o diabo, foi para o crime, amém? A gente está vivendo em um mundo que está tão corrompido que há uma inversão de valores, aqueles que eram heróis agora viraram os bandidos, e os bandidos são colocados como heróis. O que é isso? Uma inversão, é o que Paulo está falando, o povo foi entregue a uma disposição mental reprovável. Eles se tornaram insensatos. E aí você olha e vê uma mãe chorando, porque perdeu o filho, porque perdeu uma mulher chorando, porque perdeu o marido, para o crime, para o tráfico. E aí você vê por outro lado, a esposa de um herói chorando, com os filhos chorando, porque perderam o pai para traficantes. Isso está acontecendo aqui do lado, irmãos, e aí quando você entra para dentro dessas histórias, você vai ver coisas ainda piores acontecendo. E eu quero te dizer, irmãos, o diabo ele não está brincando de ser diabo. O mundo está cada vez pior, e o mundo lá fora, a tendência é só piorar. Alô? A tendência do mundo não vai ser melhorar não, irmão, a tendência do mundo é só piorar mesmo. E aí nós vemos claramente, irmãos, como que o diabo, ele odeia família. Diga comigo, o diabo odeia família. Irmão, se tem uma coisa que o diabo quer destruir é a família, porque ele sabe que a família é esse núcleo criado por Deus, e uma vez que a família está fortalecida, você vai ver filhos fortalecidos, você vai ver cidadãos fortalecidos, e o que ele quer fazer? Ele vai fazer de tudo para destruir isso. Irmãos, eu tenho a oportunidade hoje de ser um dos pastores auxiliares lá em Belo Horizonte. Eu tenho um pastor presidente, que é o nosso pastor Anderson Lagno, o qual eu tenho a honra de poder servir. E como pastor auxiliar, eu e minha esposa, nós cuidamos de uma área da igreja chamada família. Essa área a gente cuida desde a igreja de crianças, adolescentes, jovens, homens e casais. Todos esses departamentos, a gente tem o privilégio hoje de supervisionar, de acompanhar, de estar próximo aos líderes, de fazer um trabalho em conjunto com eles. Irmãos, quando eu paro e faço um raio-x de como que está a vida de toda essa estrutura familiar, eu comparo ao que está acontecendo, ao que Paulo estava dizendo aqui. Sabe, pessoas que foram entregues a uma disposição mental reprovável, estão vivendo uma vida completamente torta. Quando eu olho para as nossas crianças sendo expostas a uma sexualidade antecipada, prematura, crianças
que eram para ser protegidas pelos seus progenitores, sofrendo abusos dos próprios pais, sendo expostas. Vemos os adolescentes sem uma identidade forte, tentando ser reconhecido e aprovado por um mundo podre, fazendo uma série de coisas, perdendo a sua própria identidade. Os jovens se perdendo na sua sensualidade, já não sabem mais se é homem, se é mulher, se é homem que nasceu no corpo de mulher, se é mulher que nasceu no corpo de homem, se é um bicho. Estão completamente perdidos, viciados em tudo, viciados em comida, viciados em pornografia, viciados em drogas, viciados em tudo, aquilo que apodrece, que leva para uma perdição. Quando nós vamos lá ver as mulheres, nós vemos o quê? Mulheres que estão perdidas também por diversas ideologias, principalmente feminismo, mulheres que querem assumir uma posição que não são delas, que querem governar, que se acham fortes demais, mas na verdade estão se autodestruindo. Enquanto por outro lado você olha para os homens, homens bananas, homens fracos. Aleluia. Estou com raiva não, amém, irmão? Estou com raiva do diabo. Mas essa é a realidade, irmãos, dessa sociedade que a gente está vendo. Homens fracos, afeminados, bananas, em contrapartida, mulheres masculinizadas, mulheres que se acham fortes, que estão vivendo completamente fora do propósito de Deus. Aí você vem para os casais, irmãos, é cada coisa absurda que está acontecendo, que você fica assim, meu Deus, isso não tem condição, Sodoma e Gomorra ficou fichinha. Mas nós estamos vendo aí, ó, e não é longe não, às vezes é em gabinete na igreja, casais que chegam, que estão vivendo o quê? O homem gosta de ver a mulher com outro homem, trazendo um terceiro para dentro do casamento, com papéis invertidos. O que é isso? É tudo que nós vimos Paulo falando. Coisas inconvenientes, cheias de injustiça, malícia, avareza, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, magnanimidade, aquele tanto de desgraça que a gente leu. Essa é a realidade lá fora do mundo. E aí o que a gente vai fazer? Senhor, nos tira do mundo. E aí o próprio Jesus, né? Gente boa, ele faz uma oração lá em João 17,15. Pai, não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Opa, peraí. Ele falou que não vai nos tirar não, mas existe um lugar seguro. Existe um lugar onde a gente pode ser guardado. Deixa eu te falar, existe um lugar onde a sua família pode ser guardada. Oh, aleluia. Diga, Deus é bom. O tema da minha mensagem hoje é igreja, um lugar de segurança para a minha família. Aleluia. Sabe, irmãos, eu preciso entender que a igreja ela é um lugar de segurança para as nossas famílias, e tem gente que às vezes se frustrou com a igreja. E aí sai da igreja, ou vem só de vez em quando, não quer mais se envolver com a igreja. Deixa eu te falar algo. A Arca de Noé, eu acredito que não era um lugar tão gostoso de estar. Pensa, que tanto de bicho, irmão. Que tanto de bicho gritando. Bicho brigando, aquela confusão, eles fazendo suas necessidades ali, chuva fora, umidade dentro, pensa no cheiro. Meu irmão, devia ser um lugar desesperador de ficar, não é verdade? Mas deixa eu te falar, por mais difícil que fosse ficar dentro da arca, era o único lugar que tinha vida. Ei, talvez você entra para a igreja, você acha que parece que você entrou na Arca de Noé, tem bicho de tudo quanto é jeito. Eita, meu Deus do céu, parece difícil demais, mas deixa eu te falar, é o único lugar que tem vida. É o único lugar que está protegido lá de fora, meu irmão. É o único lugar que te guarda, é o único lugar onde você é abastecido, é o único lugar que te fortalece. Aleluia. Sabe, irmãos, a igreja ela é como a Arca de Noé, é um lugar onde nós podemos ser guardados, alimentados, é um lugar onde nós precisamos estar conectados. E eu quero te dar 3 orientações rapidinho, pela palavra de Deus, para que você possa guardar a sua família. Amém? Quem aqui quer proteger a sua família? Quem quer proteger o seu casamento? Quem quer proteger o seu filho, a sua casa? Eu vou te dar pelo menos 3 orientações. Abre comigo lá em Hebreus 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Aleluia. Deus é bom. Quem encontrou, diga assim: as minhas contas estão pagas antecipadamente. Passou tudo que o Senhor falou, eu peguei, amém?
É tempo do dia chegar antes da conta, amém, irmão? Nós estamos aqui, nós estamos descansando, porque enquanto você está aqui adorando ao Senhor, recebendo uma palavra, Deus está cuidando de você, Deus está lá fora cuidando daquilo que você não conseguiu cuidar. Então faz o seguinte, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, descansa nele e traz agora sua mente cativa à palavra de Deus, para que essa semente ela possa produzir frutos na sua vida, amém? Hebreus 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de... Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, quantos aqui acreditam que Jesus está voltando? Quantos acreditam que o dia está se aproximando? Porque esse dia se aproxima, ele está falando da volta de Cristo, amém? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Até quem não acredita em Deus já está falando em Apocalipse. Até cientista já chegou à conclusão de que esse mundo não vai ir muito tempo para frente, não. Eles já estão até, sabe, fazendo o quê? Criando esconderijo, criando bunkers lá para os bilionários sair, esconder do Apocalipse. Ó, cara que nem crê em Deus, eles acham que eles vão conseguir sair fora, olha. Irmão, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Quem faz o rema aqui? Acho que vocês tiveram agora escatologia, não foi? Irmão, já sabe até a data, né? Mais ou menos, não é bem assim não. Mas os tempos e as estações a gente consegue perceber. Jesus, ele realmente está voltando. Agora olha a instrução da palavra. Você acredita que a palavra é a verdade? Quando você pratica a palavra, filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, guardas no seu coração, não a parte dos teus olhos, porque são vida para quem acha, saúde para todo o corpo. Veja bem, se você atenta à palavra, se você crê que a palavra é a verdade, você pratica a palavra, você vai ter vida e saúde, você vai ter uma vida abundante, amém, irmãos? Nós precisamos acreditar que a palavra é verdade e Deus colocou ela acima de todas as coisas. Então, se Deus colocou a palavra dele acima de todas as coisas, eu preciso lidar com essa palavra não como um conto de carochinha, uma historinha. Ela é a verdade. Agora ela está dizendo que, fique atento, não deixe de congregar ainda mais, ou seja, redobre o cuidado quando vedes que o dia se aproxima. Sabe, meus irmãos, por que ele dá essa instrução? É porque ele sabe que aqui é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é onde a sua mente vai se amoldando à palavra, porque aqui você vai ser tocado nos 5 dons ministeriais. Você vai receber uma palavra, aqui você tem irmãos que vão pegar junto com você, que vão te conduzir para um bom lugar, um lugar de segurança. Às vezes a gente chega meio cabisbaixo, às vezes a gente chega meio triste, e aqui a gente sai daqui melhor, é ou não é? Quem já saiu pior do que entrou na igreja? Eu não saio, eu só saio melhor, amém? Então, eu preciso estar nesse lugar, porque aqui é um lugar de proteção. Tem gente que acha, irmãos, não, eu vou ficar em casa, eu estou imune às coisas. Não está, não. Não, meu filho está quietinho no quarto, ele está imune às coisas. Não está. Por quê? Porque existe uma influência maligna que hoje está entrando por portais, chamados celular, televisão. Às vezes a criança está no quarto e ela está tendo acesso a uma série de coisas dentro do seu próprio quarto. Sabe, irmãos, é assustador o percentual de crianças que estão tendo contato com pornografia abaixo de 10 anos. 10 anos. Irmão, eu tenho um filho de 12 e um de 2 anos e meio. A porta está aberta, a minha fábrica está aberta, nós estamos trabalhando, eu quero pelo menos mais 2. Porque afinal de contas os filhos são bênção, amém? Amém. Aleluia. Diga comigo, os filhos são bênção. Esse negócio de que filho dá trabalho, de que filho é problema, é a influência do mundo, amém, irmãos? É por isso que a gente tem que estar na igreja para aprender o certo, amém? Vai fazer menino se você quer ser feliz. Agora pensa, esses meninos com 10 anos, 12 anos, tendo contato com esse tipo de situação. Irmãos, aqui dentro da igreja, a sua criança vai estar protegida, a sua criança vai estar guardada. Marcelo, quer dizer então que ela não vai ter acesso? Vai minimizar a probabilidade dela ter o acesso, e se ela tiver, rapidamente ela vai se arrepender, rapidamente ela vai ter ajuda para sair, porque aqui ela está sendo alimentada, porque aqui ela está sendo conduzida para um bom caminho. Existe uma unção coletiva que pega junto, meu irmão. Então não deixe de congregar e não deixe o filho em casa, traga o filho para a igreja. Irmão, ser crente é bom demais da conta. E estar reunido em família é muito melhor.
Olha, quando nós congregamos, somos expostos a uma unção coletiva. Existe uma unção, meu irmão, que é só na reunião dos santos. Não tem jeito. Ah, não, Marcelo, que eu sou igreja sozinho. Não é. Tempo para reflexão. Igreja é quando a gente está junto, irmão. Então, quando a gente está junto, existe uma unção fresca. Olha para você ver, a gente experimentou da unção de Deus aqui nesse lugar. Por quê? Porque nós estamos juntos. Na igreja nós somos expostos a uma palavra que gera fé no nosso coração. Tem gente que às vezes quer andar em fé, não consegue mudar as circunstâncias da vida. Por quê? Porque fica de segunda a sábado se alimentando da Diabo News. Aí chega domingo, toma um lanchinho lá na igreja. Um lanchinho. Na hora dos desafios, meu irmão, o que vai sair de dentro? Eu lembro de uma charge, não esqueço nunca mais. Uma criatura, um desenho apontando para a televisão, falando assim, estamos perdidos. E um outro quadradinho com uma pessoa apontando para a Bíblia dizendo, estamos salvos. Qual que é a fonte? Você está bebendo de quê? E quanto mais você recebe da palavra, quanto mais você recebe dos dons, quanto mais você recebe dessa unção coletiva, mais fé é gerada no seu coração e mais você vai portar-se com autoridade, mais você vai ver a sua fé operosa. Porque afinal de contas a fé opera pelo amor e aqui dentro, com esse tanto de bicho diferente, né? Aí você vai ter que exercer amor, paciência, longanimidade, bondade, domínio próprio. Eita glória, coisa boa. É um ambiente de ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós estamos protegidos na coletividade. Deixa eu te falar, ovelha que está desgarrada do rebanho, vira presa. Vou falar de novo. Ovelha que está desgarrada do rebanho vira presa. Carvão que está fora da brasa, apaga. Como é que eu me mantenho fervoroso? É estando junto, meu irmão, é congregando. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então quem ama a sua família não deixa de congregar, amém, irmãos? Aí tem gente que fala assim, ah não, tadinho, tem que acordar cedo. Aí fica até tarde jogando videogame em casa. Tempo para reflexão. Leva os meninos para a igreja, amém, irmão? Esteja junto. É um ambiente tão gostoso, amém? Priorize o reino de Deus. Eu vou dizer de novo, acho que o microfone falhou. Priorize as coisas de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, a gente sabe que eu não quero colocar peso em ninguém, amém, irmãos? Porque o evangelho é leve, é gracioso, né? Que coloque equilíbrio em tudo que eu estou falando. Mas, irmão, tem gente que só marca aniversário na quinta-feira, dia de culto. Líder de departamento. Eu sei que isso não acontece aqui, só lá em Belo Horizonte. Aí tem a cara de pau de convidar o pastor ainda. Sabe, meus irmãos, a minha família já sabe, irmão, dia de culto é prioridade para mim. É claro, irmão, que vai acontecer um dia que vai ter uma situação ou outra, e a gente não pode também ficar pressionado por isso, né? Viver uma vida pressionada. Mas, irmãos, eu preciso priorizar. Então a minha família já sabe, eu priorizo o reino. Então não adianta me chamar para o aniversário na quinta de manhã. Lá eu tenho 2 cultos, já tivemos 3, eu ia nos 3. Se tem chamado pastoral, deixa eu te falar, a coisa mais básica que você precisa fazer é pelo menos congregar em todos os cultos. Ou pelo menos um, né, pastor? Pelo menos um. Mas, irmão, não adianta marcar nada em horário de culto. Por quê? Porque eu tenho prioridades. Amém? E é interessante que às vezes tem situações que a minha esposa precisa ficar em casa. A gente sabe do dia a dia, amém, irmãos? E aqui eu quero trazer esse equilíbrio. Existem dias que são necessários, amém? Mas eu levo meus meninos, vai comigo. Alô? Por quê? Porque é um ambiente de proteção, é um ambiente de segurança. Eu quero proteger a minha família, amém? Então, primeira orientação, congregue, não deixe de congregar, amém, irmãos? Priorize isso na sua vida. Irmãos, ame isso,
crie um ambiente gostoso para você. Segunda orientação, para quem quer proteger a sua família. Abre comigo lá em Josué 24:15. Quem está sendo abençoado? Amém. Josué, versículo 24, capítulo 24, versículo 15. Aleluia. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, então não basta só visitar a igreja. Você precisa se envolver com a igreja, amém, irmão? Aleluia. Eu escolhi, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Aí, eu sei que é uma pergunta dura que Josué fala. Ele pergunta aqui, né? Qual é o seu desejo? Olha que pergunta duríssima. Vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje. A quem sirvais? Aos deuses? Aos deuses que estão lá fora? Tempo para reflexão. Irmãos, escolha servir ao Senhor, amém? O que é isso, Marcelo? Não seja somente um mero visitante na igreja. Tem gente que fala que descobriu a parte que ele é do corpo de Cristo, ele é o sangue, só fica circulando. Não para em lugar nenhum, só circula. Vai lá, dá um tchau e vai embora. Não, irmão, não tem esse chamado não, amém? Isso aí também não foi chamado para banco, não. Sabe, irmãos, sirva na sua igreja, se conecte com algum departamento. Eu tenho certeza que tem vários departamentos aqui na igreja. Ah, Marcelo, mas ainda não tive direção. Vá para que está mais necessidade naquele momento. Eu tenho certeza, meu irmão, que se todo mundo pegar junto, vai ficar leve para todo mundo. Porque eu não sei se é mérito só lá de Belo Horizonte, mas as mesmas pessoas parecem que tem que fazer tudo. Por quê? Porque tem um monte de gente que não quer se envolver. Na verdade, o Senhor está nos chamando, sabe para quê? Para nos comprometermos com o Evangelho. Você já ouviu aquela história do prato de ovos com bacon? O prato de ovos com bacon, a galinha, ela até se envolveu. Mas o porco, ele precisou se comprometer. O Senhor está nos chamando para nos comprometer com o reino. Amém? E o comprometer é o quê? É nós darmos a vida mesmo para o reino. Envolva seus filhos na igreja, não somente também como membros que ficam circulando, mas ensina eles o caminho para o serviço. Eu tenho certeza que lá nos adolescentes, lá na igreja de criança, tem lá os monitores, tem as pessoas que servem. Inspire seus filhos a servir. Agora, eles só vão servir se ver você servindo. Amém? No dia 12 agora, no dia das crianças, lá em Belo Horizonte a gente fez algo interessante. A gente pegou todas as crianças e nós distribuímos elas nos departamentos. Então tinha um monte de criança lá no diaconato, um monte de criança no Verbo Amar, que é o que recepciona as pessoas. E fomos distribuindo lá no Verbo de Missões, e as crianças tudo servindo. Isso tem que ver coisa mais linda, meu irmão. E aí na hora da palavra, tanto de manhã quanto à noite. De manhã foi uma menina e à noite um menino que trouxe uma palavra lá de 15 minutinhos, 10 minutinhos. Irmãos, eu fiquei tão emocionado. Por quê? Porque eu estou vendo crianças protegidas. Em um mundo onde as pessoas estão aplaudindo uma criança dançando, se sensualizando, nós dentro da igreja nós estamos vendo uma criança pregando a palavra da fé, outras envolvendo, servindo o corpo de Cristo. Sabe, meus irmãos, é um lugar de proteção e é um lugar onde nós precisamos nos comprometer, nos envolver em cada departamento. Irmãos, eu quero inspirar o seu coração essa noite. Se você não está envolvido em nenhum departamento, se envolva hoje. Inspire os seus filhos a te seguir nisso também, irmãos. Deus, ele é um bom pagador, amém, irmãos? Quando você se envolve, deixa eu te falar, ele é um bom pagador. 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é em vão. Enquanto você serve ao Senhor, servindo pessoas, Deus, Ele vai intervir a seu favor. Ele é um bom pagador. Tem galardão para essa vida e para uma vida que há de vir. Irmãos, o que eu mais anseio é chegar no céu e Deus olhar para mim e falar assim: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Então não tem mais a minha vida por preciosa. Meu irmão estava indo para o inferno. Tem gente que fala assim: nossa, Marcelo, mas você vai perder sua vida. Que vida? Irmão, eu estava indo a passos largos para o inferno. Deixa eu te falar, teve uma época da minha vida, pastor, que eu me desviei do evangelho, eu fui para a quebradeira. Não vale a pena não. É ruim. O diabo é um mau pagador. O mesmo garçom que vem com aquela bandeja bonita lá, né, para te seduzir, é ele que vem com a conta, com a cara fechada. E é interessante, bêbado, quando ele senta para beber, é interessante, né? Ele vai bebendo, ele é amigo do garçom e tal. Na hora de pagar a conta, ele sempre acha que está pagando mais do que ele consumiu. É porque o diabo é sujo assim mesmo. Você sempre acha que você vai pagar mais do que aquilo que você merece. Ele é sujo. Mas no reino de Deus é o contrário, meu irmão. Ei, no reino de Deus, Deus é um bom pagador, Ele é galardoador. Irmão, vale a pena se dedicar ao reino, vale a pena se envolver. Nós vamos crescendo, nós vamos nos amadurecendo, amém? À medida, olha para você ver, os 5 dons ministeriais, eles foram dados à igreja. Jesus, ao subir, Ele concedeu, primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja. Para quê? Para que a igreja agora promovesse o seu serviço. Ou seja, quanto mais você amadurece, mais você vai ganhando responsabilidades dentro do corpo. Bebê é que fica brincando. Criança é que fica brincando. Mas os 5 dons ministeriais são dados à igreja, ou seja, eu preciso frequentar, eu preciso congregar. À medida que eu congrego, eu sou tocado nos 5 dons ministeriais. E aí, por meio do dom ministerial, eu vou sendo amadurecido pela palavra, pela unção, pelo dom que flui daquele ministro. E aí eu vou me amadurecendo para que eu possa agora exercer aquilo que eu fui chamado. Você tem um chamado. Um chamado desde antes de você nascer. Ele te chamou antes do que você saísse da madre, do ventre da sua mãe. Tem um chamado, tem algo específico para você fazer dentro do reino, que só você pode fazer. Mas como é que eu vou fazer isso? Servindo em um departamento da igreja. Qual, Marcelo? Dê o primeiro passo e o seu chamado vai aflorando à medida que você vai trabalhando. Quem está comigo? Diga a Deus. Bom, terceira e última orientação para a gente finalizar. Abre comigo lá em Atos 20, 24. Aleluia. Atos 20, versículo 24. Porém, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, é de extrema importância nós agarrarmos a visão do nosso pastor. Não tem a sua vida mais preciosa para si mesmo, mas corra a carreira que lhe está proposta. Ou seja, existe um chamado que só você pode fazer no reino, e você precisa se comprometer com isso. E aí, meu irmão, uma vez que eu me comprometo, deixa eu te falar, nós temos aqui várias atividades na igreja. Nós temos culto na quinta, nós temos culto no domingo, vai ter aí para as moças a noite do pijama, não é verdade? Eita Jesus dos crentes. A noite do pijama, não é baby doll não, não é pijama, né? Pijama. Pijama é de crente, né? Do crente, do rema, padrão rema. E são várias atividades, eu vi, acompanhei aqui nas redes sociais, né? Teve um evento de homens aí com um churrascão, meu Deus do céu. Foi bom o negócio, hein? Irmãos, a gente precisa se envolver nessas atividades, porque essas atividades, elas são de extrema importância para as nossas vidas também. Irmão, homem, deixa eu te falar um negócio, você que é casado,
Manda sua mulher para esses negócios tudo, filho. É noite do pijama, é encontro de mulher, por quê? Porque lá ela vai ouvir uma palavra de outra pessoa. E ela vai voltar, meu Deus do céu. Eu não deixo, não, meu irmão, eu não deixo minha esposa perder um culto de mulher. Eu preparo tudo, pode ficar tranquila, eu vou cuidar dos meninos, já arrumo tudo, pode ficar tranquila, relaxa, vá receber a palavra. Aí esses dias ela foi lá para Campina Grande, teve um encontro das mulheres lá em Campina Grande, né? Rapaz, você tem que ver como é que voltou. Está sendo gravado não, né, pastor? Ai, misericórdia, fazer igual um padre Gaga agora. Em nome do Pai, do Fifi, misericórdia. Mas voltou, meu filho, nossa, Deus do céu. Então envia a mulher para participar, culto de casais, vamos estar junto. É um negócio de homem, e mulher, manda o homem, porque aí, nós que temos encontro de homem, a gente fala uns negócios brutos, sabe? Dá uma lapidada, volta um diamante lapidado para dentro de casa. Então se envolva com a visão da igreja, gere essa unidade. Para finalizar comigo lá em Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, é bom demais estar junto. Agora, nessa unidade, é que eu entro no campo dessa unção coletiva. O autor, o salmista aqui está dizendo que quando a gente está vivendo em unidade nesse corpo local, é como um óleo que desce primeiro sobre o cabeça. Então é por isso que eu preciso estar conectado com a visão. Por quê? Porque o óleo representa a unção. Agora, a unção, ela não pula. Pega isso. A unção, ela não pula. A unção, ela escorre. E ela só pega quem está conectado. Quem está comigo? Se nós entendermos isso e agarrarmos a visão, vestirmos a camisa do verbo da vida, a visão que o Senhor tem dado para o pastor Eli, irmãos, a unção e o óleo que desce sobre a vida dele vai pegar todo mundo que está conectado. Eu quero beber da unção que desce sobre a vida dele. Quem quer? E aí o salmista ainda melhora. Ele fala assim, ó, além de beber da unção, sabe o que vai acontecer? É como o orvalho do Monte Hermon. O que é isso? Quando você vai para o Monte Hermon, meu irmão, um monte enorme. Nem lembro aqui qual que é a altura dele. Os remáticos aí já devem saber, né? É um monte alto e o seu topo fica sempre congelado. E aí o que acontece? Daquele gelo formam-se rios que vão regando todo o monte. E aí você chega no deserto, tudo em volta do monte é um deserto, mas você olha para o monte, ele está florido. Sabe o que isso significa? Que quando você está em unidade, quando você está conectado com a visão, a prosperidade que desce do alto vai alcançar a sua vida. Vida vai chegar para você, cura vai chegar para você, tudo o que você precisa vai chegar para você. É como o orvalho do Monte Hermon, que gera rios e traz vida em meio ao deserto. Enquanto o mundo está vivendo tudo aquilo que eu falei aqui na abertura da mensagem, está aquele caos, está aquele deserto, está aquela confusão, as pessoas vão olhar para você e vão ver uma vida florida. Enquanto pessoas lá fora estão separando, vão olhar para você e vão ver um casamento saudável. Enquanto mães estão chorando, perdendo filhos para o crime, para o tráfico, para as drogas, para a ideologia de gênero, vai olhar para você e vão ver filhos bem criados, filhos bem educados, filhos guardados. Se coloca de pé no seu lugar, quero convidar aqui a banda.